Bom dia, pessoal. Então, para finalizar os conteúdos de nossa disciplina, hoje nós vamos falar de sistema nervoso. O sistema nervoso é um dos sistemas mais complicados que existe em anatomia e fisiologia, por conta de que ele é um sistema de coordenação. Ele vai ser responsável por coordenar e comandar todas as funções dos outros sistemas. E o sistema nervoso ele tem a particularidade de as suas células não terem um poder de regeneração. Então vamos lá para o conteúdo e a gente vai explicando parte a parte. Então o tecido nervoso. O principal tecido do sistema nervoso é o tecido nervoso, com o neurônio sendo a célula básica e fundamental. Os tipos celulares, os neurônios e as células da glia. Os neurônios, eles têm a condução do impulso nervoso e as células da glia são células de manutenção desses neurônios com formação de substâncias protetoras que vão dar condições para que esses neurônios façam o processo de transmissão do impulso nervoso ao longo da vida do organismo. Nessa gravura aqui, a gente está esquematicamente mostrando o neurônio com suas particularidades. Então, assim, o neurônio ele é dividido em uma estrutura que a gente chama de corpo celular e outra estrutura que a gente chama de axônio. Nesse corpo celular é onde eu tenho o núcleo da célula, visto que isso aqui é uma célula. Então, nessa célula, eu tenho um núcleo aqui, e geralmente o material genético de toda e qualquer célula está localizado no núcleo. Então, nessa célula aqui, do corpo celular, é onde eu terei a maioria das organelas presentes na célula, que vão fazer o processo de respiração, metabolismo dessa célula. Tem também essas estruturas chamadas de dendritos, que são essas ramificações presentes na célula. A função dessas ramificações é fazer comunicação com outro neurônio, e tem essa outra estrutura aqui, que é chamada de axônio, onde ela vai ser recoberta por estruturas denominadas de nódulo de Ranvier, onde eu tenho regiões de axônio não cobertas por bainha de mielina. E tenho essa camada aqui protegendo, em alguns pontos, o axônio, que é a bainha de mielina. Então, axônio, maior prolongamento, e aqui eu tenho essa estrutura sendo protegida por um tecido chamado bainha de mielina, que é formado por células de Schwann e que isolam o neurônio eletricamente. Então, entendido. Isso aqui é a principal célula nervosa. Ela é formada por uma região chamada de corpo celular e por uma região chamada de axônio. No corpo celular eu tenho as organelas, os organóides celulares, certo? Que vão realizar o metabolismo celular para que essa célula se mantenha viva, além de estruturas chamadas de dendritos, que serão responsáveis por conduzir o impulso nervoso para outras células. E no axônio eu tenho terminações nervosas, que são as terminações do axônio, chamadas de telodendros, revestido por uma camada de bainha de mielina. Essa bainha de mielina ela tem a função de isolante elétrico. Vocês façam uma analogia com o fio elétrico. O fio elétrico ele tem uma capa plástica por cima e por dentro tem cobre. É como se a bainha de mielina fosse a capa plástica e no interior o cobre fosse o axônio neuronal. Então, entendido essa anatomia da célula do neurônio, né? Vamos para frente. Tipo de condução. Como é que o impulso elétrico ele se conduz através do neurônio? Existem dois tipos de condução. Existe a condução do tipo contínua e existe a condução do tipo saltatória. Na condução do tipo contínuo, o próprio nome já diz, né? É contínuo, o impulso passa por toda a extensão do neurônio. Ocorre em neurônios sem bainha de mielina e esse tipo de condução ele é um pouco mais lenta do que o normal. E a condução dita saltatória é aquela onde o impulso nervoso salta de um nódulo de Ranvier para outro nódulo de Ranvier e é um tipo de condução mais rápida. Então, ocorre em neurônios com bainha de mielina e há uma despolarização da membrana apenas nos locais do nódulo de Ranvier. Sinapses. O que são sinapses? Para a gente entender o que são sinapses. Um neurônio ele não se toca com outro neurônio. Entre esses neurônios existe um espaço. Esse espaço é o espaço que é denominado de sinapse. E o que ocorre nessa sinapse? Ocorre a
o lançamento desse neurônio, o impulso nervoso chegou aqui, esse neurônio lança neurotransmissores na região sináptica. Esses neurotransmissores são captados pelo outro neurônio na região sináptica para receber o impulso nervoso. Então, na sinapse ocorre o lançamento de neurotransmissores. E a sinapse pode ser interneuronal, de um neurônio para outro neurônio, ela pode ser neuromuscular, de um neurônio para um músculo, ou ainda ela pode ser neuroglandular, de um neurônio para uma célula glandular. Então, fazendo a recapitulação do que é sinapse. Sinapse é o local onde ocorre o lançamento de neurotransmissor entre dois neurônios para ocorrer a condução do impulso nervoso. Lembrando que os neurônios, eles não se tocam. Eles lançam neurotransmissores, esse aqui lança, esse aqui capta, e o impulso nervoso se propaga dessa forma. E aqui está mostrando, né, uma região sináptica, onde eu tenho aqui um estímulo nervoso chegando no axônio de um neurônio e sendo captado pelo dendrito de outro neurônio. O estímulo nervoso, as vesículas contendo as substâncias aqui do neurotransmissor. Esse neurotransmissor é lançado na região sináptica e é captado pelo outro neurônio. Lembrando que o impulso nervoso, ele sempre transita da região do dendrito para o axônio. Então, os neurotransmissores estão presentes em vesícula nas terminações do axônio. Chegando o impulso nervoso na terminação, resulta na liberação de neurotransmissores na fenda sináptica. Os neurotransmissores atingem outro neurônio, desencadeando o impulso nervoso. Então, entendido que é sinapse, vamos para frente. Células da glia são células que darão suporte ao funcionamento e à vida dos neurônios. Essas células, elas vão dar esse suporte. Então, também chamada de células neuróglias. São menores que os neurônios, são mais numerosas e apresentam mais funções. Funções das neuróglias: sustentação do tecido nervoso, produção de mielina. Vocês viram o que é a mielina? É uma membrana que envolve o axônio neuronal para isolar esse axônio para que ocorra uma condução do impulso tipo saltatória mais rápido. São responsáveis pela remoção de excretas celulares, são responsáveis pelo fornecimento de substâncias nutritivas aos neurônios, além de realizarem a fagocitose de restos celulares e também do isolamento dos neurônios. Então, todas essas são funções das neuróglias. Sistema nervoso. Bom, nós vimos, pessoal, as duas células componentes do sistema nervoso. A principal delas é o neurônio e uma célula acessória que existe para dar base para o funcionamento do neurônio, que é a neuróglia. Agora, nós vamos ver como é que esses neurônios se rearranjam para compor a estrutura macroscópica do nosso sistema nervoso, visto que o nosso sistema nervoso ele está localizado na região encefálica e na região central da coluna vertebral. Então, vamos lá. Função desse sistema: ajustar o organismo animal ao ambiente. O sistema nervoso, como eu disse no início, ele é um sistema responsável por coordenar e comandar o funcionamento de todos os outros sistemas. E ele é o sistema responsável por nos ajustar ao meio ambiente. É o sistema que vai ser responsável pelas sensações, pela coordenação, pela visão, enfim, por todas as realizações de funções orgânicas que nós temos. Então, ele nos ajusta ao ambiente em geral. Tanto isso é verdade que quando ocorre uma deficiência, uma patologia ou um trauma relacionado ao sistema nervoso, o indivíduo paralisa algumas funções. E a paralisação de algumas funções, mesmo ainda estando vivo, ou todas as funções, vivendo em estado vegetativo, é porque esse sistema nervoso está em processo deficitário e não está coordenando aquelas funções adequadamente. Outra função é perceber e identificar as condições ambientais externas associadas às condições internas do organismo, ou seja, adequar o organismo às condições externas. Divisão. Então, o sistema nervoso ele é dividido em SNC, Sistema Nervoso Central, encéfalo e medula. No encéfalo é tudo que está dentro da caixa craniana, tudo que está dentro do crânio. Tem cerebelo, ou cérebro, cerebelo,
mesencéfalo, ponte e bulbo. Todas essas estruturas, elas estão dentro do crânio. Porque a gente erroneamente pensa que o que tem na região craniana é só o cérebro. Não é o cérebro, é o encéfalo. Onde esse encéfalo vai se subdividir em cérebro, cerebelo, mesencéfalo, ponte e bulbo. E também eu tenho um sistema nervoso periférico, onde o sistema nervoso periférico vai se subdividir em nervos e gânglios, e também em sistema nervoso periférico e sistema nervoso periférico autônomo. Então, sabendo dessa divisão, vamos dar continuidade. Sistema nervoso central. No sistema nervoso central, como o próprio nome diz, central, ele está centralizado, é onde ocorre o processamento e a integração das diversas informações que nós recebemos ao longo do nosso corpo. É formado pelo encéfalo, que está alojado no crânio, e pela medula espinhal, no interior das vértebras e na coluna vertebral. Meninges. O que são as meninges? As meninges são membranas protetoras do sistema nervoso central, protetoras de processos infecciosos e também contra choque mecânico. Elas vão ser em número de 3, e assim denominadas de dura mater, que é a mais espessa externa, aracnoide, que é a esponjosa por onde circula o líquido, que é o líquido cefalorraquidiano, e a pia mater, que fica aderida à medula e tem vasos sanguíneos que levam oxigênio e nutriente às células do sistema nervoso central. Então, a gravurazinha vai mostrar isso. Como eu disse a vocês, o sistema nervoso central, uma parte dele está dentro do crânio. Essa parte que está dentro do crânio, ela é protegida pelo couro cabeludo, é protegida pela essa pequena musculatura abaixo do couro cabeludo, pelo tecido ósseo formador do crânio e pelas meninges, dura mater, aracnoide e pia mater. Essas meninges existem para conferir uma proteção mais próxima aqui dos órgãos do sistema nervoso central a nível de crânio. Órgãos do sistema nervoso central. Então, essa gravura especifica isso, para vocês terem um entendimento de como que as coisas estão organizadas. Aqui nós temos o encéfalo. Dentro do encéfalo eu tenho cérebro, cerebelo, mesencéfalo, que está nessa região, bulbo, ponte e medula. Essa medula é a medula espinhal que desce para dentro da coluna vertebral. Cérebro, a parte mais desenvolvida do encéfalo, é que está relacionado com o aprendizado, com a memória, com a inteligência, com a fala, com os sentidos e com as emoções. Nosso cérebro ele é dividido em 2 hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito está relacionado a habilidades criativas e habilidades artísticas. E o hemisfério esquerdo está relacionado às habilidades que são exatas. Então, está aqui um corte do cérebro, mostrando as estruturas que compõem esse cérebro. Nós estamos vendo aqui que nessas estruturas eu terei uma substância mais esbranquiçada, que é chamada de massa branca, e uma substância mais acinzentada, que é chamada de massa cinzenta. Então, aqui eu tenho o córtex cerebral, que é a região superficial, do cérebro. É formado por massa cinzenta, que é a presença de corpos dos neurônios. Então, onde eu tenho massa cinzenta, eu tenho corpos neuronais. E a medula cerebral é formada por massa branca, que é onde eu tenho a presença dos axônios neuronais. E aqui tem essas subdivisões, né? Deixa eu ler para vocês aqui o córtex, né? São as fissuras, porque o cérebro ele se rearranja ao longo do nosso crescimento. A própria substância branca em si, o tálamo, a ponte, o bulbo, o hipotálamo, a glândula hipófise aqui. E essa outra gravura, uma gravura mais de computador, ela mostra como está organizado em relação aos sentidos e em relação às funções orgânicas, as diversas partes que o cérebro vai comandar, como a área geral. Essa área está relacionada à sensibilidade, essa escrita, e aí sucessivamente.
Cerebelo. O cerebelo é um órgão do sistema nervoso central que está responsável pela manutenção do equilíbrio e do tônus muscular. Para quem não sabe o que é tônus muscular está relacionado a vigor do músculo. Esse vigor que o músculo tem para realizar a sua função. Quando eu falo tônus muscular, eu estou me referindo mais ao músculo esquelético. Mesencéfalo está relacionado à coordenação das informações referente ao estado de contração dos músculos e postura corporal. Então, esse órgão aqui, ele está relacionado no fato de nós estarmos relacionado à nossa postura e o fato da contração voluntária dos músculos. E o bulbo é onde ocorre a presença de centros nervosos relacionados aos batimentos cardíacos, relacionados aos movimentos respiratórios e ao funcionamento do tubo digestivo. A medula espinhal, como eu já falei, ela desce dentro da coluna vertebral e é dela que vai sair os diversos ramos de nervos para formar o sistema nervoso central, assim como também lá da região craniana, que também sai nervos. Então, ela liga o encéfalo aos nervos espinhais e está relacionado com os atos reflexos, que são as respostas sem participação do encéfalo. Está mostrando aqui a medula espinhal, a região central da medula espinhal, né, que é o canal central, a substância cinzenta e a outra substância branca. Tudo isso aqui rearranjado dentro da coluna vertebral. E entre as vértebras, que são estruturas ósseas. Né? Sistema nervoso periférico. Ele é constituído de gânglios, nervos e gânglios. O que é um nervo, pessoal? Um nervo é uma ramificação de alguma parte, estrutura do sistema nervoso central, pode ser da região craniana, ou da região torácica, ou da região abdominal, da medula espinhal, onde ele vai se ramificar para inervar outras partes do organismo. Então, os nervos são feixes de fibras nervosas envolvido por tecido conjuntivo. E os gânglios são aglomerados de neurônios fora do sistema nervoso central. Função: conectar o sistema nervoso central a diversas partes do nosso organismo. Então, a coisa funciona assim. Se eu tenho a capacidade de movimentar um dedo, eu movimento esse dedo porque existe um nervo que está inervando esse movimento desse músculo. Esse nervo nasce em alguma região da minha coluna vertebral ou da região craniana para inervar esse movimento aqui do dedo aqui da mão direita. E aqui está mostrando, né, como é que esse nervo ele se rearranja. Então, você tem um gânglio nervoso, que esse gânglio nervoso vai ser subdividido em diversas estruturas protegidas, né, com presença de artérias e de veias, até eu ter aqui a baía de mielina, formadora de um axônio do neurônio. Tipo de nervos. Então, nós temos os nervos sensoriais, que são nervos aferentes. O nome diz, sensoriais, que recebem sensações. Nervos motores e nervos mistos. Então, os nervos aferentes, eles contêm apenas fibras sensoriais, que é impulso do órgão receptor para o sistema nervoso central. Se eu toco aqui no meu dedo, eu estou sentindo o tato, eu tenho um nervo sensorial que vai receber essa informação e vai mandar lá para o meu centro do sistema nervoso central para eu ter consciência disso. E os nervos motores são eferentes. Eles contêm apenas fibras motoras que levam o impulso para fora do sistema nervoso central, ou seja, para a região efetuadora do órgão. E os nervos mistos, eles contêm fibras motoras e sensoriais, e o impulso vai para o sistema nervoso central e do órgão para o sistema nervoso central. Tipo de nervos ainda. Quanto ao local de origem, nós temos os nervos cranianos, que nascem na região craniana, aqueles que estão ligados ao encéfalo, que são 12 pares em mamíferos e aves. Eles inervam órgãos do sentido, músculos e glândulas da cabeça e alguns órgãos internos. E os nervos espinhais, que são os raquidianos, que são 31 pares que saem ao longo da medula, um por vértebra. Apresentam duas raízes, dorsal, sensorial e informação do órgão para o sistema nervoso central. E ventral e motor e trazem informação do sistema nervoso central para o órgão. Então, essa gravura aqui, ela mostra mais especificamente isso que eu falei para vocês, né? Tá aqui o encéfalo na região craniana e aqui desce a medula espinhal.
Dessa medula espinhal, tanto aqui da região craniana, vai sair vários nervos, tanto um do lado direito como um do lado esquerdo, e aí sucessivamente, por dentro da coluna vertebral. E vai inervar toda a região do nosso organismo. Então, por aí, vocês vão entendendo que quando o indivíduo tem uma lesão a nível de coluna vertebral que lesiona a medula, ele vai ter uma paralisia, dependendo de onde foi essa lesão, ou de membros inferiores, ou de inferiores ou superiores, ou de superiores aí, dependendo do local onde ocorreu a lesão. Ato reflexo. O que é ato reflexo? O ato reflexo é um movimento que permite a reação rápida do organismo em caso de emergência. São respostas rápidas sem a participação do encéfalo e participam do sistema sensorial, onde medula, nervo associativo e nervo motor. Ato reflexo são aquelas situações onde nós reagimos tão rapidamente a uma situação crítica, onde o nosso sistema nervoso central não chega nem a ter consciência. Existe um ato reflexo muito realizado pelo neurologista, que é o ato reflexo patelar, onde o neurologista coloca o indivíduo sentado, bate com uma martelinha ali entre a patela e o tendão que faz a ramificação da patela, o indivíduo faz o processo de flexão da perna. Ele não tem consciência disso e não é voluntário, certo? Então, isso aqui é a característica do ato reflexo. As respostas são rápidas, sem participação do encéfalo, e participa o nervo sensorial, a medula e o nervo associativo, além do nervo motor. Então, está aqui, ó, mostrando terminações sensoriais da pele, detrito do nervo sensorial, o reflexo entra, ele vai só até a medula e retorna a sua resposta para a contração. Essa outra gravura mostra os diversos atos reflexos que existem no nosso organismo relacionados aos órgãos. Como eu falei para vocês, está bem aqui, ó, o reflexo patelar, né? O indivíduo bate aqui na região abaixo da patela e o paciente faz o processo de flexão da perna sem ter consciência. E também pelas várias partes do organismo, como na região do antebraço, e aí sucessivamente. Bom, pessoal, sobre o sistema nervoso, para o curso técnico é basicamente isso aqui. Nós vamos cobrar para vocês uma ou duas questões na nossa atividade. A aula é mais rápida mesmo, e com esse conteúdo a gente finaliza a disciplina de assistência ou de anatomia e fisiologia. Um grande abraço para vocês, pessoal, bons estudos e até mais.